Quem morre sendo pecador, amados, esse morre separado de Deus. E vai viver a eternidade separado de Deus. É o que Apocalipse fala no capítulo 20, verso 14, que é a morte. A segunda morte. Quem tem parte nela? Quem não morreu com Cristo aqui na cruz. Por isso que é chamada segunda morte. E esse é lançado no lago de fogo. Esse permanece eternamente no inferno. Cristo se tornou pecado. E eu sempre gosto de trazer esse termo, viu, amados? Porque não é que Cristo atraiu algum pecado no seu corpo. Ele atraiu todo o pecado no seu corpo. Por isso que ele se torna pecado. Singular, amados. Tomou a forma de todo o pecado. Porque todos estavam lá na cruz. É diferente. Que se Cristo tivesse atraído só alguma parcela, como alguns pregam aí, a predestinação e afins, não teria se tornado pecado. Porque teria atraído só parte do pecado. Só alguns pecados, né? Vamos dizer no plural. Mas atraiu todo. Ninguém ficou de fora. Absolutamente ninguém ficou de fora da atração no corpo de Cristo. O que fala lá em João, capítulo 12, verso 32? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos. Amados, alguém tem a versão que fala diferente? Que nós muda aqui a pregação. Todos atraídos no corpo de Cristo. Agora Cristo se torna pecado. É por isso que ele morre, amados, aniquilando toda a força do pecado. Ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não é possível que a morte detesse Cristo, porque ele não tinha pecado. Cristo morre porque eu matei ele. Cristo morre porque nós, quando entramos no corpo de Cristo, na atração, levamos o nosso pecado para ele. Por isso que ele fala, porque primeiramente eu vos entreguei o que recebi do próprio Senhor. Que Cristo morreu por nosso pecado, assim como está escrito em toda a parte das Escrituras. Eu fui o causador da morte de Jesus Cristo. Mas por que nós ceiamos até hoje? Para trazermos à memória a morte de Cristo. E que eu fui o causador do corpo dele ser moído. Amados, eu preciso inteiramente de Cristo. Não é Cristo que precisa de mim. Então a gente começa a entender. Eu tenho que ir a Cristo. E não ficar sentado aguardando que algo revele uma sobrenaturalidade, que caia fogo do céu para que Cristo apareça na minha frente. Não. Então eu dependo de Cristo, eu preciso de Cristo, eu estou indo para o inferno. Cristo não. Então eu tenho que ir atrás da salvação em Cristo Jesus. Por isso que ao homem é impossível se salvar. Porque ele é pecador. Como que um pecador se livra do pecado, amados? Por si só. Não se livra. É Cristo quem trabalha nele. É Cristo quem o transforma, amados. Olha como Paulo se considera. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos. Por que creríamos num Jesus que não ressuscita? Como que eu vou crer que certo rapaz tem o poder para me salvar se ele está morto? Entendem? O papel principal da ressurreição é atestar que Cristo é o Cristo. É o Messias. Veio para cumprir, amados, agora tem citações da sua ressurreição, olha, muitas. Cumprir. Porque aquele que crê nele não morre, vive eternamente. Cristo falou isso no capítulo 11 de João. E aí como que eu vou crer nisso se ele próprio fica morto? Sabe, a ressurreição é o papel principal. O crer está intimamente ligado à fé. Que nós cremos que pelo infinito poder de Deus, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Por que você crê, pastor? Porque está escrito. E eu creio nas escrituras. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ressuscitou, mas você está nem se incluir, tá? Você estava incluído lá no João 12:32, em todos atraídos, você está incluído agora, no último passo. Porque nos, plural, tá? Plural. Ressuscitou juntamente com Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Então Cristo nasce sem pecado. Por quê, pastor? Porque ele não teve o nascimento normal que todos nós aqui tivemos. Nenhum. Cristo é gerado divinamente, espiritualmente. Quando o Espírito Santo vem sobre Maria, aquela que era também virgem, e gera Cristo sem pecado. Qualquer outro ser na face dessa terra, amados, nasceu com pecado. Eu falei para os amados, né? Só tem duas pessoas que nasceram aqui sem pecado, né? Uma foi Adão. Primeiro que ele não nasceu, foi criado. E aí depois vem Jesus Cristo, aí logicamente, passou pelo nascimento normal, 9 meses de gestação, a gente acredita, né? E aí ele nasce. Só essas duas pessoas. Uma sucumbe ao pecado, a outra não.